E aí, nono ano, tudo bem? Espero que todo mundo esteja aí se cuidando, né? Usando máscara, álcool em gel nas mãos, lavando as mãos também, pra gente passar por esse período aí, né, turbulento. Então, olha só, galera, semana passada a gente teve a revisão, né, da Oceania parte um e hoje a gente vai começar a Oceania 2, né, ou parte 2, com os aspectos econômicos desse continente, tá? Assim como a gente tem uma grande desigualdade é, 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 do aspecto, né, geral de desenvolvimento, né, entre os países, e claro também uma grande diferença entre os povos que existem no continente da Oceania, a questão econômica também apresenta uma grande desigualdade, né? Ao mesmo tempo que você tem Austrália e Nova Zelândia que se configuram como os países mais ricos, né, dentro do continente e considerados desenvolvidos, os demais países são subdesenvolvidos, né, e têm uma arrecadação muito baixa, né, até por isso são classificados, não é o único fator, né, a questão econômica para um país ser considerado subdesenvolvido, mas explica, né, os demais países ali do continente terem essa classificação como subdesenvolvido, porque são muito pobres. É, a Austrália, por exemplo, deixa eu só pegar aqui o número correto, tá, para a gente não ficar soltando aí e sem uma certeza legal. Então, ó, a Austrália é o 14º maior PIB do mundo. Então, está entre as 14 maiores economias do mundo. Arrecada ali mais de 1,4 trilhão por ano. Já a Nova Zelândia são 200 bilhões de dólares por ano e se encaixa ali como o 51º maior PIB do mundo. Os demais países, como eu falei, que são subdesenvolvidos, né, que tá aqui embaixo, mas eu vou voltar aqui para falar outras coisas, tá? É, Aparecem, por exemplo, Papua Nova Guiné, com apenas 21 bilhões de dólares anuais que ele arrecada. É menor que o PIB do estado do Maranhão, aqui no Brasil. Tuvalu, 45 milhões de dólares, que é o menor PIB, né, entre os países da Oceania. Além disso, Kiribati, Ilhas Marshall, Palau e os estados, né, da Micronésia completa, né, claro, com Tuvalu, os 5 menores PIBs do mundo, tá? Então a gente, ao mesmo tempo que observa países desenvolvidos, no caso a Austrália e Nova Zelândia, a ampla maioria do continente são de países pobres, com uma baixa qualidade de vida, né? Uma série de problemas que nós encontramos em países empobrecidos, tá? Ah, não, aqui até eu já falei, né? Isso aqui é uma leitura a mais. Aqui vai aborda, na realidade, né, a questão do desenvolvimento econômico e social da Austrália. É um país que há 7 anos, né, nos últimos 7 anos, a qualidade de vida tem melhorado, né? Tem uma economia bastante diversificada, trabalha principalmente, né, com a exportação nos setores agropecuários, um dos maiores, né, exportadores de carne do mundo, tem um dos maiores rebanhos, né, de bovinos no mundo, ovinos. Do ponto de vista, né, da agricultura, se destaca bastante tabaco, né, e o plantio de outras espécies vegetais. Do ponto de vista industrial, vai desde a indústria, né, mais pesada, a indústria de base, que seria a exploração mineral, né, e passando também por metalurgia, siderurgia, tá? Como a produção de máquinas e equipamentos, indústria química, né, e petroquímica, que são indústrias com um nível tecnológico um pouco maior do que a que eu falei anteriormente, né, da mineração. Nos últimos anos é que a Austrália tem sofrido um processo de desconcentração industrial, tá? Isso porque muitas indústrias, né, estrangeiras, as multinacionais ou transnacionais,
se instalaram no país ali ao longo do século XX e no decorrer agora do século XXI, essas indústrias têm buscado os países mais pobres, né, que oferecem mais vantagens do que a própria Austrália, tá? E aí mais para frente, quando a gente começar a falar especificamente da economia australiana, a gente vai perceber que ela é um país que apresenta uma balança comercial, que é a venda, né, exportação, e a compra, importação. É a diferença entre esses dois. Então, essa balança comercial tem se apresentado negativa. Se é negativo, o que acontece? Você está gastando mais para importar do que arrecadando mais exportando, né? E aí, esse problema econômico da balança comercial está interligado com o que eu estava falando aí anteriormente, da desconcentração industrial. Hoje, a Austrália, né, nos produtos de alto valor agregado, né, ou de alta tecnologia, os alto valor agregado são os mais caros e que tem, né, se utilizam de forma intensa da tecnologia para ser produzida ou eles mesmos, né, apresentam altos níveis tecnológicos, né? Então, assim, hoje a Austrália tem que importar muito. Aí vamos pegar computadores, celulares, que são os produtos que apresentam, né, um maior nível tecnológico. São obrigados a comprar e importar esses produtos. São muito mais caros, né? Vamos pegar aqui, vamos comparar por tonelada. Uma tonelada de computadores, ela é muito mais cara do que uma tonelada de trigo, né? Um dos grãos que é plantado ali na Austrália, tá? Então por isso acaba tendo esse déficit, tá? Da balança de comércio. Então aqui do PIB em relação ainda aos países mais pobres, tá? Da Oceania, além de apresentarem, né, uma arrecadação, além não, apesar, desculpa, apesar de apresentarem um PIB, né, uma arrecadação de capital, de dinheiro baixa, né, a ampla maioria, quando levamos essa questão, né, do PIB por pessoa, você vai ter ali países, né, que se configuram entre os maiores PIBs per capita do mundo, ficando até na frente do Brasil, né, China, Índia, que são países em desenvolvimento, principalmente economicamente ricos, mas que a distribuição da renda é extremamente desigual, né, e que acaba sendo configurada com o PIB per capita baixo, tá? Então aqui, só para a gente ter uma noção, né, claro, Austrália e Nova Zelândia desenvolvidos vão ter um PIB per capita alto. O da Austrália é o 10º do mundo, com 52 mil dólares e 400. Então, na média, a população, né, cada pessoa da Austrália tem uma arrecadação anual de mais de 56 mil dólares. Já na Nova Zelândia, que é a 22º, está em 22º nesse ranking, o PIB per capita é de 41.300 dólares. Aí Palau, que é uma pequena ilha, 16.100. Nauru, que é uma outra pequena ilha, 9 mil dólares anuais, né? E aí, claro, esse PIB per capita acaba sendo mais alto do que essas economias que eu falei, né? Está até aqui explícita no livro: Brasil, China, Turquia e Índia, entre outros, tá? Porque a mesma arrecadação sendo baixa, o número de habitantes é baixo. Então, na matemática, ou melhor, na média, né, o que se arrecada e dividido pela população acaba tornando o PIB per capita desses países, que são extremamente pobres, elevado. Tá? Seguindo aí 205, a gente começa a ver de forma mais específica a economia australiana. Né? Já vim aqui, né, com uma introdução nessa primeira parte. Né? A Austrália, do ponto de vista colonial, né, de colonização, ele está dentro do novíssimo mundo, né? A Oceania é o novíssimo mundo,
como se fossem as últimas áreas, né, a serem descobertas no mundo, e ela só se tornou independente da Inglaterra em 1942, né, no decorrer da Segunda Guerra Mundial. E mesmo se tornando independente, ela ainda está, né, diretamente ligada à Inglaterra, tanto que faz parte do chamado Reino Unido, né, que engloba todas as terras do Reino Britânico, que um dia, né, fez parte do Reino Britânico. E aí, de que forma é essa ligação? A, a Rainha Elizabeth, né, que é a rainha da Inglaterra e também do Reino Unido, é a rainha do território australiano, mas o governo ele é dividido, né, entre essa monarquia que não é a rainha Elizabeth é uma chefe de estado, mas quem comanda é o poder executivo, né? E aí nós temos uma democracia federal, onde a população escolhe deputados, né, senadores, e esses são os responsáveis por escolher o governante, que é o primeiro-ministro, tá? Uh, e aí, assim, por ter essa independência muito recente, o que se imaginava, será um país, né, subdesenvolvido. Pelo contrário, apesar que historicamente a Austrália foi uma colônia prisional, né, britânica, quando se tornou independente, o seu processo de modernização foi acelerado, né, e alcançou os objetivos. Tanto né, comparando com o Brasil, a gente se tornou independente na primeira metade do século XIX. A Austrália só foi conseguir a sua independência no final da primeira metade do século XX, né, ali em 1942. A primeira metade vai de 1900 a 1950. Então, só nesse período, quase, a gente colocar em anos, são mais de 100 anos de diferença. E a gente observa que a Austrália conseguiu, do ponto de vista de desenvolvimento social, econômico, um avanço muito maior do que o nosso. O Brasil é um país em desenvolvimento, né? O que é isso? É um país que, por diversos aspectos, é considerado subdesenvolvido, mas por seu potencial econômico, principalmente potencial econômico, tá? Para a gente não ficar alongando muito, tem uma perspectiva dele alcançar, né, esse nível de desenvolvimento que outros países ricos apresentam, como é o caso dos Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra e por aí vai, tá? Então, assim, mesmo com essa independência recente, a Austrália conseguiu se tornar, né, desenvolvido, faz parte, né, é integrante direto do comércio, né, mundial, então está dentro da lógica da economia de mercado global, né? Passou por um processo de abertura econômica nos anos 80, comparado com o nosso país, né, a abertura econômica só foi iniciar no início da década de 90, tá? E que mesmo tendo essa abertura lá na década de 80, hoje ele não é que ele tenha problemas econômicos, isso não ocorre, mas o seu crescimento é muito pequeno. E há um ponto também positivo, ele nunca teve uma recessão. A recessão é quando o país ele não tem condições de arcar com seus custos, né, pagar as suas contas, está quebrado, né, não tem dinheiro. E a economia, isso acaba afetando a economia, que vai paralisando comércio, indústria, consumo, né? E que, por final, acaba gerando uma grave crise econômica no país. Então, assim, nos últimos anos, ou desde o final do século XX, a Austrália nunca teve, né, um período de recessão. Pelo contrário, né, sempre demonstrou crescimento econômico. Algumas vezes um crescimento mais elevado, né, e outros crescimentos mais baixos, como a gente tem aqui no exemplo, de apenas 0,2%, né, em 2018. Tá?
E aí, quando eu falei anteriormente da balança comercial negativa, nessa parte final aqui a gente tem um dos porquês, né? Eu já tinha indicado um dos motivos, ou um dos porquês, né? Como eu falei agora, que é a compra de uma importação muito grande de produtos de alto valor agregado, né? E as suas exportações predominam produtos de baixo valor agregado, principalmente as commodities, tá? Commodities são mercados futuros, então principalmente está atrelado à agropecuária, mineração, tá? Extração de combustíveis como gás natural. Então, por exemplo,